Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nesta videoaula vamos estudar sobre a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém, o Beit Hamikdash e o arrebatamento da igreja, e estudar qual a ligação que tem entre o arrebatamento da igreja e a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, em notificações, marque a palavra todas para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. Existe um projeto sobre a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. O famoso templo de Jerusalém, construído nos tempos bíblicos, tem 3 fases na sua história. Primeira fase, Templo de Salomão. Segunda fase, Templo pós-exílico. Terceira fase, Templo de Herodes. O Templo de Salomão, o primeiro templo, foi construído em 970 a.C. e destruído em 586 a.C. pelos babilônios na terceira deportação na época do rei Nabucodonosor. A reconstrução do Templo de Salomão, ou seja, o segundo templo, reconstrução, se deu após o regresso dos judeus do cativeiro de 70 anos na Babilônia, quando o rei Ciro, o persa, autorizou a saída de alguns judeus no ano de 537 a.C., sob a liderança de Zorobabel e Josué, que começaram pelo altar para que pudessem realizar os sacrifícios segundo a lei de Moisés. Depois da etapa da construção do altar, foi construído os alicerces do templo com muita perseverança por causa da oposição. E no século I, mais ou menos no ano 20, ainda antes de Cristo, Herodes o Grande ordenou uma mega reforma no segundo templo, que foi visto por muitos judeus como uma profanação, porque tinha o propósito de agradar a César, imperador de Roma, e não ao Deus de Israel. E no ano de 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído e Jerusalém foi incendiada por Tito, general romano, e não mais foi reerguido ao longo dos últimos 2 milênios. Infelizmente, o Deus vivo usou como instrumento de castigo os babilônios e os romanos, que massacraram o povo de Israel por causa da desobediência, rebeldia e rejeição ao verdadeiro Messias, Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach. Em resumo, a primeira destruição do templo construído pelo rei Salomão e a cidade de Jerusalém, que ficou em ruínas por mais de 100 anos até a construção da cidade. Este foi o primeiro castigo que o povo judeu sofreu. A segunda destruição foi a derrota da grande revolta judaica contra o domínio romano no ano de 70 depois de Cristo. Jerusalém foi tomada pelo comandante Tito e as muralhas do segundo templo de Jerusalém, que o rei Herodes reformou, a mega reforma, citada pelos discípulos de Jesus em Mateus 24:1, foram destruídas, e o resto da cidade voltou a ficar em ruínas. A destruição de Jerusalém, que ficou conhecida como Cerco de Jerusalém, ocorreu durante o governo do imperador romano Vespasiano. Este foi o segundo castigo
que o povo judeu sofreu e até hoje nunca mais o templo de Salomão foi reerguido. O famoso Arco de Tito, para comemorar as vitórias militares, especialmente a destruição de Jerusalém. E um dos relevos internos mostra os objetos de cultos saqueados do templo de Jerusalém. A menorá sendo carregada pelos romanos, bem exposta no interior do arco. E há a Ronabrit, a sagrada Arca da Aliança, que não foi saqueada pelos romanos, porque não estava mais no templo naquela época. O Instituto do Templo, conhecido em hebraico como Mahon HaMikdash, é uma organização em Israel que tem a missão de reconstruir o terceiro templo judeu no Monte do Templo, local hoje ocupado pela Cúpula da Rocha em Jerusalém. Esse local é muito sagrado, foi exatamente onde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque, e depois comprado pelo rei Davi para construir o templo sagrado. Mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque suas mãos eram manchadas de sangue, e ordenou que o templo fosse construído por Salomão. Segundo o Instituto do Templo, já está tudo preparado segundo o modelo bíblico no Velho Testamento. Já foi produzido os objetos sagrados, como as vestes do sumo sacerdote, que simbolizam as 12 tribos de Israel, as trombetas de pratas, as harpas de madeira, as bandejas para a coleta do sangue do sacrifício dos animais, um incensário e a mesa onde ficam os pães do ritual, um candelabro com 90 quilos de ouro, que está sendo exibido ao público perto do Muro das Lamentações, que custou mais de 3 milhões em reais. O Instituto do Templo declara que sabe até mesmo a localização da Arca da Aliança, que está desaparecida desde a tomada de Jerusalém pela Babilônia. Toda a preparação também conta com especialistas na tradição judaica, moral, civil e cerimonial, até mesmo o treinamento dos levitas e dos sacerdotes, que deverão executar os sacrifícios de acordo com a revelação recebida por Moisés. O Instituto do Templo explica que os animais serão gerados especialmente para o sacrifício no templo sagrado. Embriões da raça vermelha pura, segundo o mandamento em Números 19, já foram congelados e já devem ser fecundados as primeiras crias. Segundo o livro de Números, suas cinzas são usadas para o ritual da purificação. Então, amados, o que está faltando para a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém, o Beit HaMikdash, o terceiro templo? Praticamente não falta mais nada. Falta somente uma coisa: o local que está ocupado pela Cúpula da Rocha, que é um santuário muçulmano. E segundo a tradição judaica, o templo sagrado não pode ser construído de qualquer forma. E existem muitos conflitos entre judeus e muçulmanos. E a paz ainda não foi estabelecida. E essa falta de paz entre judeus e muçulmanos é a maior barreira que existe para a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém, ou seja, reconstrução em um solo sagrado.
mas a Bíblia tem a revelação de como será construído o terceiro templo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quando, pois, virde que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Amados, a Bíblia está revelando aqui que o anticristo, o abominável, ele vai reinar no lugar santo, no templo de Deus, como se fosse Deus. É exatamente nesse terceiro templo que está tudo preparado para a reconstrução e que só falta o local que está ocupado. Então, amados, é exatamente o anticristo que vai estabelecer a paz entre judeus e muçulmanos. Na verdade, o anticristo, ele é um fantoche de Satanás, ou seja, Satanás vai reinar no lugar santo através do anticristo, porque o anticristo é um fantoche, é o anticristo que vai trazer a paz. O livro do Apocalipse mostra o anticristo, o cavalo branco, como um falso cavalo, um falso Cristo, que vai estabelecer uma paz passageira, porque ele vai ser desmascarado. Mas o anticristo, ele é um fantoche, onde o próprio Satanás, ele reina através do anticristo. Então, mas o anticristo não pode iniciar o seu ministério da iniquidade enquanto a igreja estiver na terra. Somente depois que a igreja for retirada da terra, ou seja, o arrebatamento da igreja, porque a igreja não passa pela grande tribulação. Então, não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que temos que viver como se fosse hoje, como se o arrebatamento fosse hoje, preparados em santidade para nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo e com Ele vivermos para sempre. Então, podemos ver toda essa preparação. Vamos deixar aí na descrição o link do Instituto do Templo, para que vocês possam dar uma olhada nessa fonte. Já está tudo preparado, só falta o lugar santo, onde hoje está construído o Domo da Rocha, conhecido também como Domo da Rocha, que é um santuário muçulmano. Então não sabemos como é que vai ser, se vai ser construído do lado, se vai retirar, mas o fato é que tem muito conflito entre judeus e muçulmanos, mas segundo entendemos que o anticristo, quando ele vir à terra, ele vai estabelecer uma falsa paz, ele vai se passar como se ele fosse o Messias de Israel, ele vai se assentar no templo e vai reinar, mas para que ele possa aparecer, a igreja tem que ser retirada. Então isso é um grande sinal de que o arrebatamento da igreja está cada dia mais próximo. E nós temos que viver como se o arrebatamento fosse hoje. Não sabemos o dia nem a hora, mas temos que estarmos preparados em santidade para nos encontrarmos com o nosso Senhor. Então, amados, essa é mais uma videoaula do nosso canal. Deixa aí um like, deixa aí um comentário e compartilhe. Na descrição também tem os nossos links. Você que pretende fazer uma filiação, você que é um pastor, um evangelista, quer filiar um ministério, você que pretende fazer um curso de teologia, dê uma olhada na descrição e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.